Perdão é o nosso tema de hoje. E vamos colocar aqui que perdão é um tema muito importante para o nosso casamento. Tanto para o nosso casamento, quanto também para a nossa própria vida, certo? Então, o perdão, a gente lida, ou a gente tem que liberar perdão, a gente tem que perdoar constantemente. E uma certa feita, Jesus foi interrogado pelos seus discípulos e eles perguntaram: Senhor, quantos nós devemos perdoar nosso irmão? Então Jesus respondeu, a pergunta deles era até 7, ou até 7 vezes. E aí Jesus vai falar: não só isso, mas 70 vezes 7. Então, é muito simples se a gente for olhar apenas esses números de 70 vezes 7. É uma multiplicação muito fácil de fazer. Porém, aos olhos do Senhor, significa dizer que nós precisamos estar sempre prontos a perdoar em todo o tempo. Não só 70 vezes 7, mas em todo o tempo. E eu gostaria de convidar você para que a gente pudesse fazer uma leitura aqui na Palavra de Deus, Eu tenho um versículo aqui para a gente ler, e é exatamente esse versículo aqui de Mateus, no capítulo 6 de Mateus, versículos 14 e versículo 15, tá bom? Veja: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então, perdoar é liberar perdão. Perdoar é tirar uma carga pesada de sobre os nossos ombros. Então, o próprio Jesus, na sua mensagem, ele ensinava dizendo que nós precisamos perdoar os homens se nós quiser receber o perdão de Deus. Agora, trazendo isso para o casamento, quantas vezes a gente já tem nos deparado, um pouquinho com a nossa esposa, ou às vezes com filhos, ou às vezes também com parentes, enfim, por diversas vezes, Quem sabe você já pode falar assim: mas eu já passei por isso, já passei por um problema, eu não consegui perdoar fulano, não consegui perdoar meu pai, não consegui perdoar minha mãe, não consegui perdoar meu cônjuge. Quem sabe, talvez essa seja a sua história, talvez essa seja a razão, quem sabe, você saiu do seu casamento, você saiu do seu relacionamento, você deixou de conviver com os filhos, você deixou de conviver com a esposa. E eu te pergunto nesta hora: o que você entende pelo perdão? O que você entende sobre o perdão? O que é o perdão para você? O que é o perdão na sua vida? Será se nós estamos perdoando? Será se você está perdoando da maneira correta? Então, precisamos ter muito cuidado no momento que nós estamos falando e estamos também exercendo esse papel do perdão. Então, eu destaco aqui: perdão é exatamente o nosso centro do nosso estudo de hoje. E eu queria que você abrisse o seu coração para que você possa aprender um pouco sobre o que é perdoar, as consequências de eu não perdoar e o que eu posso fazer para perdoar. Tá? Então, eu vou trazer apenas alguns significados à luz da palavra, e também nós vamos trazer as consequências quando eu retenho o perdão e também quando eu decido perdoar, o que eu vou fazer. Então, vamos lá. Então, deixa eu passar para cá. Então, veja, olha, perdoar é perdoar. Então, se você for olhar aqui, essa primeira definição que nós estamos falando aqui, nós vamos já começar a encontrar
exatamente o significado desse perdão. Então veja, perdoar é doar-se. Veja só, doar-se por inteiro. Então veja, como que eu consigo dimensionar, como é que eu consigo identificar que eu estou liberando o perdão? Quando você se doa por inteiro, quando eu abro mão de tudo. Né? Se você, mas fulano fez isso comigo, meu marido fez isso comigo, minha esposa falou isso, eu sofri isso, não importa. Se você de fato está perdoando, então você está se doando por inteiro, porque perdoar é se doar por inteiro. E eu queria até fazer uma ligação daqui com o fato de Jesus ter liberado perdão por aqueles que o estavam maltratando. Se você for ver, Jesus, ele liberou perdão, ele se doou por inteiro por aqueles que o açoitaram, por aqueles que os açoitavam naquele momento que ele estava sendo levado, inclusive para a cruz. Então, perdão, para que eu possa perdoar, para que eu possa fazer com que eu tenha esses benefícios na minha vida, no meu casamento, eu preciso entender que o perdoar é doar-se. Eu preciso me doar para que eu possa construir um relacionamento de transparência, um relacionamento perfeito. Embora nós não somos perfeitos, mas o perdão nos torna cada dia melhor, um para com o outro. Então, será se você está se doando quando você está se relacionando com seu marido, com seu esposo ou com seus filhos? Porque às vezes também a gente não se doa por inteiro. Então, o primeiro significado, então, que eu coloco aqui, né? O primeiro significado é perdoar, é doar-se por inteiro. Outra coisa que eu destaco também para a gente definir sobre o perdão é perdoar é um mandamento. Veja só, mandamento. Perdoar é um mandamento do Senhor. Então, quem é que fala sobre o perdão? É o próprio Jesus. Lembra que eu falei aqui em Mateus, no capítulo 6, e o versículos 14, versículos 15. Perdoardes aos homens. Se nós não perdoar um ao outro, se eu não perdoar quem está próximo de mim, se eu não perdoar a minha esposa, se eu não perdoar os meus filhos, se eu não perdoar o meu amigo, se eu não perdoar seja quem for, se eu não perdoar, eu não vou alcançar de Deus também o seu perdão. Então você precisa entender. Você precisa entender que perdoar é um mandamento. Foi o próprio Jesus, o próprio Senhor, que deixou isso bem claro na sua mensagem. Então, todas as vezes que você perdoa, mesmo com dificuldades, porque às vezes o perdão, às vezes dói, porque às vezes você faz um esforço para tirar esse perdão, então você às vezes fica pensando assim, mas eu não poderia ter perdoado o meu marido, podia não ter perdoado a minha esposa por causa disso que ele fez ou que ela fez, mas o fato é que você, quando você pensa assim, você está pensando totalmente errado, porque quando você perdoa, você não está ajudando a outra pessoa, você está ajudando você mesmo. Então, é você que está sendo liberado, é você que está tirando essa corda do pescoço, talvez tirando esses laços que te prende, né? Que te oprime. Então, perdão, além de se doar por inteiro, que Jesus tem o exemplo, perdoar também é um mandamento do Senhor. Então, entenda, você precisa obedecer esse mandamento. Esse é um princípio de um casamento fortalecido, é um princípio de um casamento livre do divórcio. Então quer dizer que o perdão pode me livrar do divórcio? Sim, pode. Na medida que eu estou disposto a perdoar, eu estou fortalecendo cada dia mais o meu casamento. Por que eu fortaleço o meu casamento quando eu perdoo?
Porque o nível de confiança, vamos dizer assim, que o nível de confiança entre os casais, o nível de confiança, ele só cresce. Por quê? Porque eu estou me esvaziando de mim mesmo. Eu estou me doando. Eu estou tirando aquilo que é meu direito. Você tem todo o direito de falar que não quer perdoar. Você pode até pensar assim, mas se você quiser alcançar níveis de confianças maior no seu casamento, se você quiser alcançar uma paz no seu interior, você precisa perdoar, porque perdoar também é um mandamento do Senhor. E aqui eu também coloquei que o perdão deve estar no centro. Veja só, o perdão deve estar no centro da nossa vida cristã. Veja só. Então, o perdão é o centro, né? Tem um Rzinho aqui. É o centro da nossa vida cristã. Então, além de me doar por inteiro, além também de perdoar, sendo um mandamento do Senhor, perdão também deve estar no centro da nossa vida cristã. Eu preciso entender que a minha vida, o perdão, eu tenho que me envolver nesta prática. Você precisa praticar isso. Tá? Então, como é que eu faço, pastor? Então, para mim poder aprender a perdoar. Nós vamos te explicar mais daqui a pouquinho. Mas veja, entenda primeiro esse significado. Perdoar é doar-se por inteiro. E eu te pergunto, como que está o seu coração quando se trata do perdão? Você está conseguindo se abrir para o seu cônjuge? Você está conseguindo se abrir para o seu marido? Você está conseguindo se abrir para a sua esposa? Você está conseguindo cumprir este mandamento do Senhor na tua vida? Você está colocando ele no centro da sua vida cristã? Você está colocando isso no centro como aquilo que faz com que a gente alcance esse nível de confiança? Então eu quero fazer essa reflexão com você e eu tenho certeza que se você já entender aqui este significado do perdão, grandes coisas vão acontecer no seu casamento, ok? Então, deixa eu te falar também de algo que é muito importante que você entenda, tá bom? Então, veja só, uma outra coisa que eu destaco aqui que é muito importante no casamento. Veja, que o perdão, ele tem pelo menos três coisas que nos dá, vamos dizer assim, o perdão ele faz três coisas em nosso relacionamento, em nossa vida. E uma dessas coisas eu coloco aqui essas três. Então, o perdão, ele cura, o perdão, ele liberta, o perdão, ele restaura. Então veja só, que coisa incrível, mas que coisa interessante que o perdão faz aqui. O perdão ele cura, o perdão ele liberta e o perdão restaura. Então você talvez pode estar pensando assim, mas o que eu posso fazer para me alcançar esta cura no meu coração? O que eu posso fazer para alcançar a libertação na minha vida? O que eu posso fazer para, quem sabe, restaurar, né, o perdão? Ou o que eu posso fazer para restaurar o meu casamento? O que eu posso fazer para restaurar a minha confiança entre eu e meu marido, ou minha esposa, ou meus filhos? Então, o perdão, ele é a chave para trazer esta cura, esta restauração. E talvez você tenha se perguntado, agora, você assistindo, você nos vendo falar sobre isso, talvez no seu coração venha uma pergunta: o que eu posso fazer para manter o meu casamento longe do divórcio, ou longe da separação? O que eu posso fazer para manter o meu casamento em harmonia, em paz? Então aqui está uma das coisas que é necessário que você faça: perdoar.
Ah, pastor, mas eu tenho dificuldade em perdoar porque na minha infância eu sofri muitos traumas. Certo? Nós já acompanhamos muitas pessoas, inclusive alguns casais, que tinham esse trauma na sua infância. Trouxeram para o seu casamento algo de muito dolorido que aconteceu antes do casamento e agora estão experimentando o que é, estão vivendo o que é viver esta cura, esta libertação e esta restauração. Por quê? Porque eles aprenderam esse princípio. E eu quero aproveitar aqui e dizer que, além de tudo isso, você fica ainda com a sua vida leve quando você cumpre tudo o que está aqui. É um princípio? É um princípio. É um passo que você tem que seguir? É um passo que você tem que seguir. Talvez esse seja um passo mais importante que você tenha que tomar na sua vida hoje, agora. Então, talvez você está amargurada, talvez você está amargurado, talvez você está triste, talvez você está magoado, machucado, ferido. O perdão, ele traz a cura, ele traz a libertação e ele pode restaurar o seu casamento ainda hoje. Tá bom? Então, pense nisso, tá? Pense nisso. O perdão cura, o perdão liberta e o perdão restaura, tá? Vamos então aqui, eu coloquei mais outra coisa interessante. Na verdade, é uma repetição, mas também serve para a nossa memorização. Perdoar é um mandamento. Mais uma vez, eu quero terminar aqui estes pontos que eu destaco aqui como definição. Eu quero terminar dizendo aqui terminar essa parte dizendo que perdoar é um mandamento. Então, veja, se você está cumprindo esse mandamento, então você vai conseguir alcançar todos esses benefícios. Que benefícios é que o perdão nos traz? O perdão nos traz muitos benefícios. Dentre eles, que eu posso destacar, que é o que mais impacta a vida das famílias e dos casamentos, é a confiança. Então, o perdão, ele é capaz de restaurar de novo a confiança que foi perdida no casamento. Tá bom? O que eu posso colocar aqui mais sobre isso? Está aqui um texto, né? Que foi aquele que a gente leu em Mateus, no capítulo 6, e o versículos 14 e o versículo de número 15, tá? Então, está lá escrito: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Então, você precisa primeiro perdoar quem te ofendeu, você precisa perdoar mesmo quem não te ofendeu, ou se você ofendeu, vice-versa, você precisa partir para o perdão. E se você perdoar, certamente você vai alcançar o perdão de Deus no seu casamento, ok? Continuando mais este assunto, eu queria falar também, quero falar também que Deus só pode nos perdoar. Olha só, Deus só pode nos perdoar. Eu queria aqui também colocar, olha aqui, que coisa mais interessante é essa. Olha, Deus só pode nos perdoar quando estamos dispostos a perdoar. Então, preste bem atenção aqui. Olha, o que nós estamos vendo aqui. Veja, Deus só pode nos perdoar quando estamos dispostos a perdoar. Foi o que nós acabamos de falar. Então, perdoar, além de ser um mandamento, como a gente viu, mas esse perdão, ele pode aumentar níveis em nosso casamento, níveis de confiança, certo? Você pode aumentar aqui no seu casamento níveis também, sabe do que mais? Níveis de intimidade.
Quando você perdoa, você aumenta exponencialmente o nível de confiança, o nível de intimidade no seu casamento. Aumenta também o nível de compartilhamento, ou a mesma coisa que transparência. A forma que o perdão é, porque é um mandamento divino, ele quebra barreiras, o perdão destrói fortalezas. Então, ele traz, além de confiança, ele aumenta também a sua intimidade com seu cônjuge. Ele aumenta o poder, né, de compartilhamento. Ele aumenta o poder de transparência entre o casal. E uma coisa muito interessante, além disso tudo, o que o perdão ainda mais faz? O perdão, ele é capaz de nos fazer crescer juntos, né? Vou colocar aqui, crescer juntos, como marido e esposa. Então, quando você perdoa, você está se doando por inteiro. E esse doar-se por inteiro vai fazer com que vocês dois experimentem ou usufruem desse crescimento saudável dentro do casamento de vocês. Tá bom? Então, isso é muito importante. Então, lembre-se bem disso. Deus só pode nos perdoar, quando estamos dispostos a perdoar. Então, como que está o seu nível de perdão? Você já perdoou? Você já perdoou seu marido, sua esposa? Já perdoou seu filho? Já perdoou seu pai, sua mãe, sua sogra, seu sogro? Você já perdoou quem está perto de você, o seu colega? Como que está esse nível de perdão no seu casamento? Então eu te faço essa pergunta. E dentro dessa pergunta que eu faço para você, ainda eu quero acrescentar algo e dizer que as consequências do não perdoar. Então veja, para tudo na vida tem uma colheita. Mesmo aquilo que você plantou sem ser da sua vontade. Mas preste bem atenção, um dia você vai colher, porque aqui está uma lei da semeadura. Muitas vezes nós fazemos tantas coisas ruins sem pensar, ou talvez uma coisa que maltratou alguém, ou que talvez feriu, inclusive seu cônjuge, inclusive feriu seu parceiro de aliança, e às vezes você fica arrependido. Isso é normal, porque existe uma lei chamada lei da semeadura. Esta lei existe tanto no mundo natural quanto no mundo espiritual. No mundo natural, tudo que você, se você plantar se você plantar um grão de milho, vai nascer vários grãos de milho, não vai ser só um grão de milho que você plantou. A terra vai te dar de volta aquilo que você plantou multiplicado, tá bom? Da mesma forma é o nosso casamento, é as nossas vidas. A vida do meu cônjuge, a vida dos meus filhos também é um solo que eu planto. Como que eu planto? Como é que eu faço então essa semeadura no meu casamento, na minha família? Quando você trata alguém, quando você fala, a forma que você fala com seus filhos, a forma que você fala com sua esposa, a forma que você age com sua esposa, a forma que você age com seus filhos, a forma que você, as suas atitudes também são sementes que são lançadas nesses corações do seu marido, da sua esposa e dos seus filhos, ok? Então, o que eu trouxe aqui para te explicar melhor e você entender as consequências desse não perdoar? Qual é a sequência do não perdoar? Tem uma sequência, tem uma consequência, tá? Então, precisamos saber qual é a consequência do não perdoar. Então, veja só, as consequências do não perdoar nos mantém na, deixa eu colocar aqui, ó, escravidão. Veja, primeira consequência é que todas as vezes que eu retenho perdão, todas as vezes que eu não quero perdoar,
Todas as vezes que eu não libero perdão, então eu estou indo para esta escravidão. Você lembra da passagem da Bíblia em que Jesus fala do credor, do incompassivo? Então, aquela passagem tem a história de dois homens. Um era o senhor, um era o servo que devia para o seu senhor, e o outro era o conservo. Então, eram duas situações. Aquele servo devia ao seu senhor e ele foi pedir misericórdia pela dívida. O seu senhor perdoou a sua dívida daquele servo. Porém, aquele servo tinha o seu conservo. E aquele seu conservo foi até o seu senhor para lhe pedir também misericórdia. Então, quando esse servo, ou melhor, foi para o seu senhor, ele perdoou a dívida. Mas quando o seu conservo foi pedir misericórdia para o seu senhor, esse servo aqui que recebeu perdão, não perdoou. Então, o que ele fez? Então, ele cobrou, então ele humilhou aquele conservo que ele tinha, né? Ele pegou e disse, você precisa me pagar toda a minha dívida, toda a dívida que você tem comigo, você tem que pagar. Mas ele não lembrou de também ter misericórdia, assim como aquele senhor teve misericórdia dele. Então, alguns soldados, né, que estavam ali, viram aquela cena e foi para aquele senhor daquele servo e disse, olha, aquele servo que o senhor acabou de perdoar, ele acaba de negar o perdão para o seu conservo. Ele acaba de não perdoar o seu conservo. Sabe o que aquele senhor daquele servo fez? Então aquele senhor disse, mande buscá-lo, eu vou lançar ele na prisão. Então, eu vou lançar ele na prisão. E lá na prisão, ele vai se tornar como se fosse um escravo. Nos mantém na escravidão. Quando eu não perdoo, eu estou me lançando na escravidão. E o mais ainda crítico de tudo isso é quando eu não perdoo, eu também sou entregue aos atormentadores. Veja só. Então, além a falta desse perdão, a consequência também aqui é que eu vou ser entregue para os atormentadores. Voltando à história do conservo e do servo. Então, o seu conservo não foi perdoado pelo servo, que já tinha recebido o perdão do seu senhor. Então, aquele servo que não perdoou o seu conservo, ele foi lançado na prisão e o seu senhor disse que ele fosse entregues aos atormentadores. Em outras palavras ou traduções, tem verdugos. Verdugos. Ou seja, essas pessoas... Então, aquele servo foi entregue aos atormentadores. É a mesma coisa. Para fazer o quê? Para padecer, porque ele não liberou o perdão. Então, existe uma consequência muito séria. Você precisa entender. Não é porque você é melhor, não é porque eu sou melhor, não é porque você não depende. Nós dependemos um do outro. Você precisa liberar perdão para que você não seja lançado, para que você não se mantenha escravo, prisioneiro, né? Talvez uma definição melhor para essa escravidão é nos mantém na prisão, certo? Então, esta prisão é uma prisão que nos vai fazer sofrer. Então, são coisas que você precisa entender. São coisas, são princípios, são passos que você precisa conhecer, porque o perdão, ele é capaz de se esse perdão não for liberado, se eu não conseguir perdoar, ele vai ser capaz de nos lançar na prisão e sermos atormentados
dia após dia. E uma coisa ruim é você conviver, é você carregar este fardo pesado sobre os seus ombros. E muitas ocasiões, e muitas vezes, quando a gente encontrou estas situações, a gente pôde ver muitos casais que viviam presos, talvez no seu passado, presos, talvez nas suas ações, presos, quem sabe, em um relacionamento antigo. Você precisa liberar, você precisa perdoar para que esta prisão seja quebrada. É como se correntes fossem quebradas quando você libera esse perdão. Então você precisa entender, talvez você está numa prisão, talvez você está num sofrimento, talvez você está sendo atormentado todos os dias, o seu sono você já não tem mais, você não consegue mais ter a paz, não se alimenta direito, talvez muita coisa está te atormentando. Você precisa fazer uma reflexão sobre a sua vida, você precisa fazer uma análise da sua vida e verificar se não foi uma falta de perdão que ocasionou tudo isso aqui, porque isso é uma consequência. Além daquela consequência que eu falei, que quando eu não perdoo, o que eu faço? Eu mesmo me torno um prisioneiro. E lá nesta prisão eu sou atormentado. Então talvez você tenha sofrido grandes prisões na sua vida. Talvez você nesse exato momento está padecendo por causa de pressões. Então você precisa entender que se você tiver de perdoar alguém, você precisa perdoar logo, para você se livrar e libertar destas prisões, tá bom? A falta de perdão ou não perdoar também tem essa consequência. E esta consequência essa falta de perdão pode ter como resultado, olha só, doenças físicas. Então preste bem atenção, isso aqui é muito grave, é muito sério. Além disso, doenças também mentais. Então são muitas pessoas hoje, são muitos e muitos casais, muitos cônjuges, muitos maridos, são muitas esposas que estão vivendo nesta consequência. Algumas dessas aqui. Talvez você conheça alguém, talvez pode ser você que esteja sofrendo de alguma coisa na sua mente. Talvez você tenha sofrendo alguma doença que ela foi gerada pela falta de perdão. Às vezes a gente acha, não, é apenas uma simples coisa, não, eu não preciso perdoar, não preciso fazer, mas aquilo vai fazendo um buraco no seu coração. Isso vai trazendo na sua vida feridas, e estas feridas são capazes de trazer grandes prejuízos e consequências para a sua vida. Então preste bem atenção, a falta de perdão, ela pode ter, tá? Isso aqui é apenas pode ter, tá? Pode ter como resultado essas doenças. Então, na medida que você se reluta, na medida que você não libera perdão, consequentemente, em um futuro, você pode sofrer de alguma doença física ou mental. Então, às vezes a gente encontra-se pessoas que não vivem mais em paz na sua mente. Acabou a paz na sua mente. E esta falta de paz na mente, essa falta de paz na sua vida, acaba trazendo outros tipos de doenças. Elas são manifestas aqui no mundo físico, no seu corpo, como depressão, como síndrome de pânico, como outras síndromes hoje que existem no nosso mundo, né? Então, as nossas vidas, as nossas famílias precisam estar protegidas. As nossas famílias, os nossos relacionamentos, o nosso casamento precisa estar protegido, blindado, para que a gente não possa sofrer com uma consequência dessa falta de perdão, tá? Outra coisa que eu coloquei aqui, que estas consequências do não perdoar é a base para a formação
de fortalezas. Veja só, isso aqui, veja só como isso é muito grave. Então, é a base para a formação de fortalezas. Veja só. Então, uma das consequências do não perdoar é a base para a formação. Então, quando eu digo que eu não vou perdoar, porque você não precisa esperar a vontade para perdoar. Você não precisa esperar esse sentimento, porque perdão não é um sentimento. Perdoar, na verdade, é você tomar uma decisão. Então, perdoar é uma decisão. Então, decida perdoar. Decida perdoar o seu marido, decida perdoar a sua esposa, para que o seu casamento, para que a sua vida, para que o seu coração não seja uma base para fortalezas demoníacas. Então aqui nós temos um inimigo, certo? Nós temos um inimigo muito sagaz aqui. Nós temos um inimigo que ele não para de nos atormentar. Ele não para de colocar coisa em nossa mente para nos acusar. Então você preste bem atenção. Então quando eu retenho o perdão, quando eu não libero, quando eu não busco esse perdão, eu estou dando o meu coração para que seja a base dessas fortalezas demoníacas. Então você pode conversar talvez com muitas pessoas, talvez você até conhece alguém que tenha um histórico de vida que não perdoa, que é relutante, que é duro, que é daquele jeito, talvez uma pessoa que sofre. Então você vê que o coração dessas pessoas, elas são corações endurecidos, são corações talvez amargurados, são corações, quem sabe, que estão feridos, talvez que estão já enfermos, mas o coração existe ali, esta formação destas fortalezas demoníacas. Então você precisa entender isso. Não deixe que Satanás, não deixe que o inimigo se utilize desta fraqueza sua e instale no seu coração esta base, tá? Então, como é que eu faço para neutralizar isso? Como é que eu faço para destruir isso? Então, você precisa liberar perdão. Então, perdoa do fundo do coração. Perdoe como uma decisão. E Deus assim vai te ajudar cada dia mais a exercer todos esses princípios aqui, tá bom? Então vamos aqui partir agora para o quinto. Eu coloquei aqui 5, consequências. Que a falta de perdão aqui, no quinto passo que eu destaco agora, nós falamos de 4. Então a quinta consequência do não perdoar é que a falta de perdão, veja só, isso aqui você precisa guardar isso no seu coração para que você não possa cair nesse erro, tá bom? Então veja só, que a falta de perdão, ela bloqueia. Ela bloqueia veja só, ela bloqueia as promessas de Deus. Isso aqui é muito sério. Quando você olha para esta falta de perdão, é uma falta de perdão que nos traz um prejuízo muito grande. Então, essa falta de perdão e esse quinto passo, eu queria que você gravasse isso no seu coração. Ela bloqueia as promessas de Deus. Por que a falta de perdão ela bloqueia? Porque Deus, ele tem benefícios para nos dar no casamento. Quando eu e minha esposa estamos em aliança com Deus, quando nós estamos em aliança um com o outro, com marido e esposa,
quando os dois estão aliançados, esta aliança, através desta aliança, Deus, ele abençoa o casamento com muitos benefícios, certo? Então você precisa entender que esta falta de perdão, ela bloqueia essas promessas de Deus, tá bom? Então você não pode deixar de receber estas promessas de Deus. Você não pode deixar de receber esses benefícios por causa da falta de perdão. Então está na hora de você começar a encontrar o caminho para o perdão. Está na hora de você voltar a pensar. Está na hora de você rever os seus conceitos e voltar de novo a ter esta prática do perdão. Veja o que diz Mateus no capítulo 5, 23 e 24. Veja só, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, o que a Bíblia fala? O que Jesus fala? Deixa ali no altar a tua oferta, vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Olha só. E depois, vem e apresenta a tua oferta. Então Jesus, ele falou tanto sobre isso, que aqui em Mateus, ele disse que, olha, você inclusive, se você levar ao altar, ou à igreja, ao altar do Senhor, inclusive uma oferta que você dê, você vai fazer o quê? Quando você se lembrar de que fez alguma coisa, ou que você tem alguma mágoa, ou que você feriu alguém, se você tiver uma queixa, né? Se algum irmão tem alguma queixa contra ti, então deixe lá a sua oferta. Vai se reconciliar primeiro com teu irmão. Vai se reconciliar primeiro e depois volta e apresenta a tua oferta. Qual é o sentido disso? O sentido disso é que assim o Senhor não recebe a nossa adoração, não recebe o nosso culto, não recebe a nossa, inclusive, o momento de devoção que você tem para com Ele. Então, tá aí 5 consequências que eu destaquei aqui, que a falta de perdão ou que o não perdoar traz para nossas vidas, tá bom? Então, está aqui, e aqui eu fecho essas consequências, e eu queria trazer uma coisa boa. Então, e talvez você está se perguntando, mas aí, pastor, o que eu faço então para que eu possa perdoar? O que eu faço para me alcançar esse perdão? Como é que eu faço então para rever os erros que eu cometi? Existe sim uma solução, existe sim ainda tempo, não existe nada perdido que não possa ser encontrado. Não existe nada que você acha impossível, porque para Deus a Bíblia nos diz que tudo é possível. Então você pode estar se perguntando aqui, como eu faço, né, para perdoar? Como posso, né? Como posso perdoar? Então eu trouxe aqui alguns passos que eu vou já adiantar aqui sobre como que eu faço para perdoar. Já vou te adiantar aqui alguns passos, mas eu entro mais em detalhes sobre como eu faço para perdoar, como é que eu devo agir, como que eu devo alcançar. Eu entro em mais em detalhes no nosso treinamento que nós temos exclusivo para os casais. Então, mas veja, como eu faço para perdoar? Eu explico isso tintim por tintim, sem enrolação nenhuma, eu explico melhor no nosso treinamento que nós temos. Mas veja, eu já deixei alguns aqui que eu destaco como são importantíssimos para a sua vida. Então veja, como posso perdoar? Primeira coisa, perdoe como Deus perdoa. Tá? A primeira coisa que eu destaco aqui, e eu quero que você entenda uma coisa: você não é melhor do que Deus. Você não é melhor do que o seu cônjuge. Você não é melhor do que o seu marido. Você não é melhor do que a sua esposa. Você não é melhor do que Deus. Porque Deus, em toda a sua infinidade, Ele nos perdoou. Então veja, perdoe como Deus perdoa. É o primeiro passo.
Como posso perdoar? Você pode perdoar, você pode restaurar o seu casamento, você pode manter o seu casamento através do perdão, mas da forma como Deus perdoa. Por que, pastor? Eu preciso perdoar como Deus perdoa. Porque quando Deus perdoa, Ele perdoa. Porque quando Deus perdoa, Ele perdoa de coração, da sua vontade. Não é um sentimento apenas passageiro. Não é pela emoção. Quando Deus perdoa, Ele perdoa de fato. Então, no versículo de número 16 de João, capítulo 3, está dizendo lá, porque Deus amou o mundo. Então, o amor de Deus pelo mundo, o mundo não é o mundo físico, lá em João, mas o mundo no sentido de pessoas como nós. Então, Deus, ele amou todas as pessoas de uma forma tão grande. Este amor é um amor de perdão. Este amor é um reflexo do perdão de Deus. Então, ele amou o mundo, amou todas as pessoas de uma tal maneira que ele deu seu único filho para morrer neste mundo. Então, que Deus é esse que ele é capaz de nos perdoar, demonstrando este perdão como uma forma de amor, dando o seu próprio filho. Então, é por isso que eu disse lá no princípio que o significado do perdão, o primeiro significado do perdão é se doar por inteiro. Então, se você se doar por inteiro, assim como Deus se doou pelo mundo, amando o mundo, você vai alcançar este passo importantíssimo de como perdoar. A segunda coisa que eu destaco, que eu trouxe aqui também, é que como posso perdoar? A segunda coisa é não. Veja só, não se lembre. Não se lembre de uma ofensa perdoada. Então, não se lembre de uma ofensa perdoada. Da mesma forma que, o que Deus fez? Deus, ele perdoou os nossos pecados. Deus, ele deu seu filho, uma forma de perdão, de um amor. Então, da mesma forma como Deus perdoou, da mesma forma nós deveremos refletir como ele nos amou, não nos lembrando da ofensa que foi perdoada. Sabe, uma das coisas que a gente mais presencia é um fator que machuca muito no casamento, é isso aqui, ó. A acusação. A acusação que é praticada dentro do casamento, ela faz com que muitos casais vivam em conflito. Então, quantas vezes a gente esquecia-se de que o perdão já tinha feito, você já tinha liberado o perdão, mas mesmo assim você ficou com aquilo na cabeça, e às vezes você até liberou o perdão, mas aí você ficou com aquilo no coração, você não perdoou como uma decisão, e aí na primeira coisa, talvez o seu cônjuge volta a fazer de novo, na primeira coisa, aí você se lembra do que ele fez. Aí você começa a falar assim, eu sabia que você ia fazer, eu sabia que você não prestava, eu sabia que você ia fazer isso, eu sabia que você não ia aguentar, eu sabia que você não ia dar conta, eu sabia que você não prestava. E aí você começa as acusações, e essas acusações vão sendo como pontas de faca, vão sendo como furos neste relacionamento que vai se deteriorando cada dia mais. Por quê? Porque as acusações, elas vão abrir espaço entre vocês dois para que o nosso inimigo derrube vocês dois. Então preste bem atenção. Como que eu posso perdoar de uma maneira que eu me torne livre e que você mantenha a harmonia no seu casamento? Você perdoa como Deus perdoou e você não se lembra mais da ofensa que foi perdoada. Porque o perdão
precisa ser liberado de uma forma que seja apagado também da nossa mente, né? É como aquela analogia que fala, né? Que o perdão o perdão é cicatrizante, né? É como eu descrevi num dos significados do perdão, que ele cura, né? E o perdão, ele tem o poder de curar, mas também de cicatrizar a ferida. Não significa que a sua ferida sumiu, talvez do seu passado, talvez de algo que aconteceu. Não, a ferida está lá, mas ela está cicatrizada. Você pode tocar nela, mas você não vai sentir mais dor. Por quê? Porque você perdoou de coração. Então, é da mesma forma, você precisa executar esses passos. Outra coisa que eu destaco, como posso perdoar? Então veja, peça para Deus. Esse passo também eu quero que você guarde, porque é muito importante, né? Então são 3 passos que você pode aprender a perdoar. Então a primeira coisa que nós falamos é perdoar como Deus perdoa. Segundo lugar, você precisa perdoar e não se lembrar mais da ofensa que foi perdoada. E terceiro, eu destaco peça para Deus fazer você ver, né? Ver seu cônjuge. Veja só. Peça para Deus fazer você ver o seu cônjuge como ele vê. Então, veja só o quanto isso é importante. Então, se você executar, se você se atentar para este princípio, o seu casamento, o seu relacionamento só tende a crescer cada dia mais, só tende a evoluir cada dia mais. Então, peça para Deus fazer você ver como ele vê o seu cônjuge. Então você precisa encontrar o caminho para você alcançar este perdão no seu casamento. Então preste bem atenção aqui. Peça para Deus fazer você ver seu cônjuge como ele vê. Porque às vezes, quando nós olhamos para o nosso cônjuge, nós não conseguimos perdoar. Mas quando você pede para Deus ver o seu cônjuge como ele vê, como vê um olhar de misericórdia, como um olhar de bondade, aí sim você tem a capacidade de desenvolver e de liberar o perdão facilmente. E assim tornar o seu casamento, tornar as suas vidas cada dia mais fortalecida e melhor cada dia mais. Então, eu queria deixar aqui estes passos para que você alcance o perdão no seu casamento, ok? Então, que Deus abençoe o seu casamento. Você quer manter o seu casamento livre de separação? Você quer manter a harmonia no seu casamento? Então não perca, procure lá as nossas redes sociais, no Instagram, Robert Marinho, procure lá no YouTube, já clica lá no nosso canal, nós vamos sempre, diariamente, vamos estar postando conteúdos, tá? Para que a gente possa edificar as suas vidas cada dia mais. E outra coisa importante, se esse vídeo foi muito bom, se esse conteúdo que você viu foi edificante para você, então, faça isso. Compartilhe, tá bom? Compartilhe esse conteúdo, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe no Instagram, no Facebook, tá? Nos procure lá, Robert Marinho, no Facebook, no Instagram. Nós estamos também no YouTube agora, então você pode já se inscrever no canal, ativar lá o sininho lá, que você vai receber as notificações quando nós tivermos nossos vídeos prontos para edificar a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida e te guarde em nome de Jesus.